todo facilitador vai ter seu viés, né? Meu viés está um pouco nisso. Eu gosto de trazer a temática para a nossa questão cotidiana de vida. Porque senão, na minha sensação, é como se fosse o livro colocado na estante. Fica bonito, mas repercute muito pouco. Então aí a temática está muito legal para amanhã. Pessoal, vamos então ter como tema hoje nosso liberdade e igualdade na sociedade. Para falar de nossa sociedade, olha a primeira imagem que eu escolhi. Nossa sociedade, a impressão que temos é que está o quê? Essa bagunça, né? Tudo misturado. E a ideia é igualdade e liberdade na sociedade. Como fazer isso na sociedade desse tipo, né? Então a gente fica se perguntando. Agora, se nós esperarmos que a sociedade deixe de ser assim para ser de outra forma, quando vamos ter isso? Nunca. A opção que nos cabe é essa. Pegue a bagunça, deixe de dizer que ela é por causa dos outros. Então, é igual uma amiga que disse, olha, vou desencarnar, quando eu for reencarnar, não quero vir para aqui. Eu disse, você quer ir para onde? Eu quero ir para outro lugar. Isso aqui é um absurdo. Eu falei, sim, mas esse lugar, como é que é? Ah, não sei, mas é melhor do que aqui. Como, em que, criatura, é melhor do que aqui? E aí a resposta não saía. Aí, aqui tem várias coisas que são ruins, né? Uma das coisas que eu sinto, falando então de um recorte da sociedade do planeta, falando da sociedade aqui nessa terrinha chamada Salvador, Bahia, Brasil, né? É a questão de segurança. Quando eu viajo, a gente vai para os Estados Unidos, vai na Europa, você tem uma tranquilidade. Você andar nas ruas com o celular sem precisar ter medo. Não é ir roubar o celular, porque isso é tranquilo, é de tirarem sua vida por causa de um celular. Então, o que você quer diferente? A criatura não sabia dizer. E uma das perguntas depois disso foi, eu tenho que saber que sociedade eu quero. Porque a primeira pergunta é que, se eu quero alçar voos a essa sociedade, quem precisa estar ao nível dessa sociedade? Eu. Se eu não imagino que sociedade é porque eu estou assim, ó. Eu estou aqui só na reclamação. Só na reclamação. Eu não me responsabilizo por nada. Só na reclamação. É ali que eu fico. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, se você não sabe que sociedade é essa, o que é que essa sociedade quer ser, nessa sociedade, sabe o que é que você vai ser? Ela perguntou o quê? Eu fiz um câncer. O que é um câncer? É uma célula que não respeita a ordem da coletividade. Então, se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que ser. E eu vou exercitar onde? Aqui. É aqui que eu tenho que exercitar. É no agora que eu construo o meu amanhã. Então, a proposição é clara. Olhe para essa sociedade e entenda que você tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é a aquisição do período em que você se tornou espírito. Minha cachorrinha fofura, ela está em casa, chegou lá, procurou comida, não achou, ela vai dizer, cadê Fernando? Mais uma vez está no centro, desde de manhã. Não vai fazer isso. Não tem raciocínio. Agora, então, é esse raciocínio que me faz buscar, criar metas próprias, fazer escolhas. Então, nos tornamos espíritos quando saímos da condição animal e isso apareceu. Então, usando dessa mesma coisa que eu peço a você que olhe para essa sociedade, mas olhe de um outro jeito. Busque organizar. Busque organizar as coisas.
A organização, você vai entender que algumas coisas vão estar mais marginalizadas, na periferia, outras vão estar no centro. Você vai dar uma hierarquia X ou Y para isso ou para aquilo, porque aquela criatura que não sabia, como melhorar, não sei. O que precisa ser diferente, não sei. Não, organize, tá? Na sua cabeça. E dentro dessa organização, diga do que você dá conta. Porque sem organizar, tudo naquela mistura, você fica naquela desculpa desse lugar. Ó. Então, quando você simplesmente usa do livre-arbítrio, vê a bagunça, organiza na sua cabeça, pronto. A partir daí, o que era bagunça pode criar conexões. Conexões para entender essa humanidade. Essa humanidade hoje é melhor do que a de ontem. Porque nós vamos galgando degraus. Ah, mas ainda tem comércio de pessoas. Tem, sim. Tem. Tem comércio de pessoas. Que é um absurdo isso. Só que dizer que está melhor não quer dizer que exterminou todas as questões. Existe comércio de pessoas? Existe, mas isso é que ainda existe, tem outros pontos que já melhoraram. Isso também há de ser banido da sociedade. Só que apontar para isso e não fazer nada é continuar aqui. Ó. A ideia não é essa. Esse lugar é cômodo. Eu quero que você organize. Não sei como. Você tem juízo para quê? Só para jogar pedra? Quando jogar pedra no telhado dos outros, lembre que o seu também é de vidro. Então, organize, dê um sentido. Que aí, nesse momento, você vai compreender que isso ocorre pela diversidade das pessoas. Somos pessoas diversas. Cada um pensa de um jeito. Se alguém quer entender o que é diversidade, lembre-se de uma reunião de condomínio. Lugar fantástico, maravilhoso. Onde nós exercitamos uma das coisas fantásticas para o convívio social, bom senso. Então, olhe, que isso, a diversidade de pessoas, então, aprenda a integrar habilidades para conectar pessoas, habilidades para conseguir ser resolutivo na interação com pessoas. E aí você vai ver que você ganha a possibilidade de mudar o mundo. Só que nós, às vezes, estamos dentro de um lugar como esse, e aí nós falamos que há uma família espiritual e uma família carnal, ou seja, há um espaço dos eleitos e há o espaço dos marginalizados. Então, é preciso olhar nossa sociedade, tá? Como é que é? Porque imagine, eu desencarno aqui e quando eu vou para o mundo espiritual, eu vou tal qual. Então, em que tipo de agregação espiritual eu vou estar quando desencarnar? Já sei. Já sei. Quem serei eu na organização espiritual que eu me encontrar? Também já sei. É só olhar. E aí, como falar, então, desses elementos, quando isso, às vezes, é a nossa dinâmica, né? O chefe chega para falar com o empregado e diz, por que é que você não está trabalhando? Ele diz, por quê? Porque eu não te vi chegando. É a cultura de que tem que ter alguém me vigiando. Eu não tenho senso próprio. Se eu não tenho alguém me vigiando, eu não faço. Então, como é que se consegue igualdade, certo? Numa sociedade onde as pessoas querem se aproveitar do outro? Então, isso é uma questão importante, que nós precisamos, ao falar do espiritual, não ficar como Joana, Bezerra, Meimei. Não, criatura, esse espiritual que estamos evocando é o senso crítico de você, enquanto espírito, frente a essa encarnação. Porque você vai encontrar o mundo que você tiver deixado. Você vai deixar para os seus o mundo que você compactuou com ele. Então, vamos olhar de outra forma? Será que, olhando de outra forma, o tema igualdade e liberdade na sociedade passa a tornar-se algo possível, exequível, onde você não é mais um detrator dessa sociedade, mas sim alguém que está disposto a fazer algo por ela?
E aí vamos ter elementos que envolvem isso, né? A questão da distribuição de renda, dos sistemas econômicos vigentes, das desigualdades sociais e um sistema ideal, né? Se a minha postura é essa, eu já sei qual é a resposta para tudo isso. Mas a ideia é evocar vocês para um lugar que eu gosto dessa casa, do discurso do chefe maior dessa casa. A ideia aqui não é que ninguém se torne espírita. A ideia é que cada um se perceba espírito, né? Quando vamos olhar isso, é porque eu acho que é necessário nós mudarmos aí uma retórica. Nós dizemos que temos um espírito, né? Então, eu tenho um espírito. Não, nós não temos um espírito. Como é que vamos descobrir isso? Na hora que saímos do corpo. E vamos ver que, na realidade, nós somos espíritos vivendo agora a vida em um corpo. Então, lembre-se que, se você já esteve antes, a sociedade que existe hoje é fruto de quê? De você, que também esteve ontem. E a sociedade de amanhã será fruto de quem? De você. Então, se desalgemar é necessário para que você, então, possa assumir agora, não o papel do que questiona por questionar, mas o papel do que questiona por buscar um lugar seu no compromisso de transformação daquilo. E veja que, na hora que eu fiz isso, eu coloquei agora uma imagem suscitando o espírito, aonde há luz e há sombra. É porque as pessoas querem esperar o melhor acontecer para fazer. O melhor só acontece se você fizer com o que você tem agora. Reconheça sua sombra enquanto limitação. Você tem dificuldade de lidar com a teoria de igualdade e liberdade na sociedade. Ou você já está com tudo isso resolvido? Então, a ideia é que nós possamos perguntar agora, né, que é o curso básico, o que é que eu vou conhecer, e aí está aí embaixo, a liberdade sem responsabilidade. Eu vou dar um timezinho, eu pedi que vocês sentassem a 13, eu vou pedir os monitores que ajustem, porque eu vou trazer uma pergunta, eu queria que vocês conversassem, para quando eu abrir, vocês responderem, e aí a gente ir fazendo um encontro conjunto. Tá? Olha essa imagem, linda, né? Me olhei no espelho e perguntei, quem é você? E ele me disse, suas escolhas. Então a pergunta é, quem é você frente às suas escolhas nessa sociedade? Quem sou eu frente às minhas escolhas nessa sociedade? Quais são as escolhas que eu faço ao atuar nessa sociedade? Quem sou eu nessa sociedade a partir de minhas escolhas? Ok? Seriam 3 a 3. Então, quem tiver 3 em linha já fica. Certo? É familiar. Não é acompanhante dela, cuidadora. Deixa eu dar um outro aviso. Não vai precisar vir aqui na frente apresentar nada, não. Vocês ficarem mais à vontade. Eu só vou querer que, quando eu vou dar seguimento, vocês tragam um pouco do que vocês conversaram, para a gente fazer com que esse encontro seja um pouquinho mais dinâmico, né? Aí a gente vai aprendendo melhor. Refazendo, me olhei no espelho e perguntei, quem é você? Ele disse, suas escolhas. Quem é você frente às suas escolhas nessa sociedade? Nessa sociedade, quem é você? Quais são as suas escolhas? O que é que você tem optado? Né? Porque essa sociedade é fruto de você. Vamos voltar aqui para frente agora. Então, a vida em sociedade enquanto conquista humana.
de fato, foi uma conquista. Vamos só fechando aqui agora, para frente. Uma conquista onde nós vivíamos desgarrados, cada um por si, no momento que começamos a nos reunir, porque juntos nos protegemos. E, a partir daí, ainda vivíamos caçando, buscando tudo que tinha. Aprendemos a desenvolver a cultivo de plantas e criação de animais, pecuária e agricultura. Isso nos fez sair do estado de nômades para construirmos, então, unidades fixas, né? Sermos mais gregários ainda. E foi, então, levando a uma evolução progressiva, e essa é uma grande conquista. Depois, lógico, eles não estavam abraçadinhos assim, né? Mas para trazer um pouco o sentido da fraternidade, né? Da conexão afetiva com o outro. E, mais na frente, essa mesma agregação, você vê que isso aí é um enterro de alguém, e colocam junto com o corpo utensílios, né? É a ideia de que a vida continua, ele vai despertar e vai precisar desses utensílios do outro lado. Tudo isso advém dessa vida conjunta em sociedade, que vai nos levando a buscar cada vez um contexto de melhoria até, certo, que possamos perceber essa interconexão entre todos nós e aí o papel de cada um de nós. Aí eu queria agora abrir um pouquinho para que vocês me falassem sobre esse contexto, né? Afinal, a sociedade que eu estou, ela evolui a cada dia. Ela é reflexo dessa condição de conquista humana. E, olhando para essa sociedade, há vários aspectos aí presentes, né? Aonde... Aquele outro está dando microfonia. A partir daí, então, certo? Essa sociedade que eu vivo tem a ver com as minhas escolhas. E falar em modificá-la tem a ver com isso. Eu queria que alguém pudesse falar um pouquinho do que foi veiculado aí no grupo, que você quisesse partilhar, tendo a ver com o tema liberdade e igualdade nessa sociedade. Quem gostaria de... Bom dia. A gente conversou aqui mais sobre a questão da liberdade, do livre-arbítrio, né? E um dos temas que a gente tocou aqui foi as consequências disso. Um exemplo, eu quis ter filhos. Então, quando eu quis ter, eu queria ser mãe e tudo, e aí vem os problemas, né? Porque não é só a romantização da maternidade que vem, tem uma pessoa para você educar, direcionar. E, em determinados momentos, em determinados problemas, eu não vou mentir, eu paro para me perguntar, e se eu não tivesse tido? Como seria, né? Seria mais calmo? Seria mais leve? E aí a gente se pegou também no exemplo da colega. Ela não quis ter, né? E ela se para pensar também, e se eu tivesse, como seria? Eu teria uma garantia, porque tinha muito isso, né? Você tem filho para não ficar só. E, hoje em dia, eu falei até para ela, como exemplo, ter filho não é a garantia que você não vai ficar só. Você está criando um ser que ele vai traçar o caminho dele, apesar da gente querer sempre traçar o caminho dos filhos, mas ele tem o livre-arbítrio dele também. E eu acho que é nessa hora que a gente tem que ter a percepção que ele é outro ser e que a escolha que eu fiz de ter o filho foi para gerar e ter, mas que ele não é meu. Então, a gente conversou mais nesse ponto mesmo, quem eu sou, minhas escolhas, e que isso refletiu no que eu estou hoje, no que eu estou vivendo. A escolha sobre a construção, né, do nicho familiar é algo significativo para a sociedade, já que a sociedade é espelho a partir daí, certo? Então, qual o modelo? Onde é que, ou seja, como que aí eu vou fazer uma... Quando vocês falam, eu vou sempre estar fazendo algum ajuste para trazer para aquilo que é como eu contribuo com a sociedade na construção do meu nicho familiar. Tá? E, nesse sentido, por exemplo, a maternidade, né? Decidir ou não ser mãe.
Eu gostaria de estender maternidade, porque às vezes não entendermos que não somos mãe apenas de seres biológicos. Nós somos mãe de nossos projetos, de nossas ideias, daquilo onde a gente se envolve, porque somos nós que geramos e fazemos com que aquilo aconteça. E veja, a sociedade é reflexo de tudo isso. Então, estenda o olhar de maternidade. A questão de optar ou não pela maternidade biológica vai estar relacionado a condicionantes da situação de cada um. Exatamente de cada um. Não é optar por ter ou não ter que é o que vai delinear uma sociedade pior ou melhor. A questão é como eu não tenho ou como eu tenho. Então está no como eu administro esse elemento. Em ter, vamos compreender que o exercício de uma sociedade livre e igualitária começa pelo exercício de, em casa, eu lidar com esse contexto libertário e igualitário. E aí eu já começo a compreender como é complexo. Porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Esse contexto de igualitário, quando nós vamos lidar com degradês diferentes, eu como adulto e o outro como criança. Como construir isso, né? Então, uma das perguntas que eu acho que é útil é: em que fluxo eu estou? Eu estou replicando o que meus pais fizeram comigo? Ou eu tenho expandido o meu olhar a partir de tudo aquilo que a ciência tem trazido para fazer de outra forma? Com meus pais, a palmatória. Hoje, o diálogo. Na época dos meus pais, é burro. Vai morrer burro. Hoje, avaliação neuropsicológica. Porque, às vezes, é portador de um transtorno. E medicando, acabou. Então, qual é a minha atitude frente ao lidar com esse elemento? Quando eu ampliei o conceito de maternidade, eu preciso perceber se no nicho onde eu faço parte, quando eu proponho, eu crio alguma coisa e vou nutrir, eu quero ser autoritário, ou seja, só eu que coloco, só eu que penso, ou eu também compartilho. Então, vamos fazer um grupo de auxílio aí a mulheres mulheres que abortam, né? Então, quando eu vou fazer isso, como é que eu faço? Eu congrego para termos no grupo que a gente está gerindo um pensamento comum ou eu imponho, tá? Eu noto que tem pessoas que são mais duras, mas frente a elas eu alimento o grupo ou eu apenas fico denegrindo o que o grupo não faz da forma que eu queira? Isso é um elemento do materno que eu preciso olhar, eu preciso ver. A outra coisa é, eu tenho filhos para cuidar de mim. Nós estamos estendendo a vida. E aí, hoje, o que é que acontece? Cada um com suas questões. E o cuidado, nada disso garante. Agora, normalmente, a vida que é construída em um sentido de cooperatividade, de nutrição, de auxílio, ela gera também um influxo similar. Aí o outro diz, sim, mas ela fez tudo isso e terminou no asilo. Não é o lugar. Quantos terminam na família e são isolados, todos indiferentes para ele? Quantos estão em asilos e terminam acolhidos com uma boa, uma boa rede ali acompanhando ele até o final dos dias? Então, desse tópico eu traria isso, né, para nós olharmos desse jeito, porque aí eu posso me perguntar como eu estou contribuindo, que é um dos tópicos, né, o contexto da família no construto da sociedade. Quem mais? Sou mais velha, não é por isso. Não, eu falo o seguinte, que nós vivemos, quando eu digo nós, sou eu vivi a vida normal, batalhando, seguindo o meu caminho que eu escolhi, mas nunca pensei que estaria contribuindo com a sociedade. Eu não vou dizer isso, nunca pensei na sociedade. Claro que eu vivo na sociedade, observo o que é bom, o que é ruim, entendeu? Então, minha vida foi pautada assim, vendo o que é bom, passando para os meus filhos, fazendo uma boa vizinhança, onde ando, sendo sempre amável, olhando o melhor
o melhor que a sociedade nos dá. Não só achando que está ruim, não pode ser assim. Isso não, isso é um pessimismo. Eu não gosto muito do pessimismo. Eu prefiro o otimismo nas coisas. Isso sou eu falo por mim. Agora, como a sociedade, talvez eu não tenha tido alcance profundo do que o senhor colocou aqui para a gente. Acho que não, porque eu estou olhando individualmente que eu estou falando. A sociedade começa em cada indivíduo. O indivíduo que não se move porque depende do outro indivíduo para realizar-se é um pária. É um pária. Por quê? Porque não faz nada. A senhora começou muito bem, isso é minha opinião. Mas veja que durante o discurso a senhora foi descrevendo o que era melhor, junto com a família, como orientar. Então, as minhas escolhas, nesse sentido, eu vou olhar, para fazer um recorte disso, olhar para mim, trazendo para mim a responsabilidade da minha existência e das coisas ao meu redor, né? Como nisso eu contribuo com a sociedade. Eu gostaria de acrescentar, de uma maneira particular, contribuir. Eu contribuí porque eu escolhi ser fiscal das leis, não é isso? De Previdência. Eu sou fiscal da Previdência e do Estado, do Federal, e eu implantei o rural aqui. Então, agora, dado isso que o senhor explicou, eu acho que eu contribuí um pouquinho na formação, não? Na realidade, nós vamos contribuir com a sociedade, querendo ou não. Porque quando convivemos no construto social, ali estamos gerando algo. Então, olhar, quando eu fiz essa pergunta, foi proposital, para eu conseguir olhar e ver que eu sofro influência da sociedade, mas eu faço parte dessa sociedade que influencia o outro. E essas escolhas têm a ver. Então, a ideia de chamar para si, olhar o que fez e buscar, rever, é isso que eu comecei dentro dessa exposição, percepção de si mesmo e o sentido da fraternidade. Quando eu olho para mim, vejo um outro recorte que eu vou adicionar a partir do acréscimo da fala dela. Eu, enquanto profissional, eu estou agregando elementos da sociedade. Quem sou eu enquanto profissional? Porque, veja, qual é o maior tempo que você passa ativo no seu dia dentro do seu local de trabalho? Aí, veja só, as pessoas querem... Eu não tenho nada contra, façam o que precisa, né? Os velhinhos, os desamparados, os esfaimados, façam. Agora, aí a pessoa fica... Não, mas por que fazer... Sabe qual é a melhor caridade que se faz? Profissionalmente, seja alguém que atende bem, com respeito, com carinho, para quem lhe procura naquela profissão que você abraçou. Não fique dando desculpa de seus problemas familiares para tratar quem lhe procura mal. Porque é essa moeda que você está dando? Não. Não queira ser a boazinha dentro do centro, da igreja, do templo. Seja naquilo que você escolheu. Aprenda a não ser aquele que dizer assim, não, eu estou cumprindo o protocolo. Porque eu acho fantástico isso, principalmente em algumas áreas de serviço público. Eu estou seguindo o protocolo. É porque, assim, para os meus amigos, a lei. Para meus não amigos, os rigores da lei. Então, eu, em vez de buscar auxiliar, eu me transformo em obstáculo. Literalmente obstáculo. Agora, quando é para os meus amigos, eu relaxo, eu dou um jeitinho. O que eu estou dizendo é, busque ver qual é o seu senso, porque aquela imagem que eu mostrei, por que você não está trabalhando? Porque eu não lhe vi chegando. É exatamente isso. É aonde o compromisso precisa ser com o outro. Quem é essa pessoa que me procura? Que situação é essa? Que condição é essa? Para que eu possa ali ver que ali há espaço para eu ser alguém que contribui com a sociedade de forma positiva. Mostrando que
Não há trabalho ruim. Há pessoas que são incompetentes em fazer o trabalho que faz. Porque quem faz bem feito o que faz, alça a si a possibilidade de exercer outras atividades, empenhando-se da mesma forma. Quem mais? Bom dia. Bom dia. Dentro do que você falou, eu vou contar rapidamente uma experiência. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalhei num hospital público em Sergipe durante um tempo. E, para mim, foi o que mudou assim, minha cabeça com relação ao serviço e a mim mesma como pessoa. Porque a gente sabe da questão da dificuldade do SUS, aquela coisa toda. Só que o que eu via lá era justamente isso. Um sistema ele pode ser o que for, mas se você que se predispôs a estar lá dentro não faz o seu trabalho, você piora o que já não está muito legal. Então, ali mudou, eu fui recém-formada, mudou muito minha forma de agir com meus pacientes e tal. E aquela coisa de ser funcional. E muitas vezes a sociedade ela nos cobra um comportamento. Nilma, mas você não fez isso, você poderia ter ganhado assim, você poderia ter... você só bota isso só para incrementar. Aí assim, não, gente, eu tenho que ter empatia pelo dinheiro da pessoa. A pessoa está vindo gastar algo que de repente ela tem ou ela não tem, mas ela está depositando uma coisa que é mais séria, que é a confiança em mim, naquilo ali do trabalho. E aí, às vezes, a gente se sente meio para baixo, eu não vou mentir, porque às vezes você, poxa, poderia... Você se sente meio deslocado. E as pessoas começam a dizer que você, não, é porque você é fria, porque você não tem esse manejo, que na verdade não é um manejo, é aquela coisa do jeitinho para sempre ter um pouco mais. E eu comecei a entender, assim, não, tem paciente para tudo, esse é o meu jeito, eu acho que dessa forma eu contribuo bem dentro do meu trabalho e para criar também uma forma, vamos dizer assim, uma sociedade dentro, pelo menos da minha área, de que eu não preciso estar ganhando em cima do outro, que eu preciso ter empatia pelo aquele que vem à procura do meu trabalho, que de alguma maneira confia o seu corpo, que é o seu templo, para que eu trate, entendeu? Tem uma das coisas que eu vou pegar da fala dela, veja só. Qual o significado da igualdade e liberdade? Qual o significado da igualdade e liberdade? Que eu preciso olhar. Porque, veja, eu acho que tem que ter igualdade e liberdade. Eu trabalhei numa época atrás no polo petroquímico. Então, naquela época que pagava muito bem, greves enormes. E aí o pessoal brigava lá. Eu tinha perdido os dedos, fui para dentro do sindicato até na época, em virtude disso, para discutir questões. E lá eu fiquei chocada. Porque era assim, para mim, não estou dizendo que todos os sindicatos estão assim, estou falando de experiência particular do meu recorte para simplificar o que eu estou descrevendo. Para mim, eu quero o teto do que eu posso alcançar. E as empregadas deles, pagava-se aquilo que o mercado paga. Então, como é que para mim é um e para o outro é outro julgamento? Então, essa igualdade é para se dar assim. Como é que eu quero que o SUS pague o meu tratamento, que é estratosférico? Mas na hora que minha empregada fica doente, precisa de um antibiótico, que custa 400 conto, ela ganha um salário mínimo, eu digo, ela que se vire, o problema é dela. Então, aonde é que há igualdade? É algo pelo que eu brigo para mim, ou algo que eu pactuo? Eu não vou dar 400. Criatura, você pode parcelar no seu cartão? Aí, se no final ela não pagar e for embora, então, se é o mesmo que o patrão usa para com você. Então, o olhar é preciso se perguntar, porque se eu ficar respaldado naquilo que o coletivo faz, eu não consigo ser o elemento de transformação social. Eu sou o elemento que mantém a sociedade no mesmo lugar onde ela está. E que sentido é esse de liberdade? É isso mesmo. Você tem a liberdade de escolher. Mas por que o SUS mesmo, né? Servir, como não presta, pessoal. Eu fui da época que você tinha INAMPs, ou então você ia para o hospital de Irmã Dulce, certo? Só tinha isso.
Hoje tivemos aqui o Covid, o tamanho que o país está, o impacto foi menor porque existia o SUS. Então, a questão não é destruir o que está, é melhorar o que está. Aí a criatura, eu trabalho num hospital que tem tanto parte convênio como tem SUS. Às vezes a criatura no convênio age de um jeito, no SUS age de outro. Pelo amor de Deus. Aonde eu mesmo sou o agente que deteriora o sistema. Então, a pergunta, quando eu olho para essa igualdade, é tipo aquela história, não, as pessoas têm que respeitar, eu tenho que ser respeitado. Aí, compra uma televisão de 65 polegadas, que é a parede quase do tamanho da televisão, e você bota o som lá em cima. Ou o contrário, você mora num apartamento de luxo, e como você pode pagar Não, quando você faz errado, que você tem que pagar a multa. Você aí joga para cima e vai pagando, e cada um que se dane. Então, é preciso olhar para o meu papel. Por isso que a consigna inicial foi, quais são as minhas escolhas? As minhas escolhas é de declinar frente ao que é melhor, porque os outros fazem do outro jeito? Ou a minha postura é fazer o que é melhor, independente dos outros não assumirem a responsabilidade que deviam? Para que eu possa poder entender. Porque se assim não é, como é que eu faço? Aonde é que eu vou? Certo? E continuando, qual o significado da igualdade e liberdade, considerando os direitos e deveres? Então, eu preciso olhar dessa forma. Porque se eu não olhar dessa forma, eu vou ser aquele apenas que cobra os deveres dos outros. Nós estamos numa sociedade fantástica, sociedade dos direitos. Todo mundo tem direito. Agora, as pessoas não olham que têm deveres. É preciso olhar para isso. Eu tenho deveres. Então, para mim seria algo fantástico se os religiosos, em vez de querer fazer caridade dentro dos seus templos, fizessem caridade na atuação da profissão que abraçaram. E isso levaria a um elemento de transformação, porque a esmola mais fácil é essa que é dada aqui. É a esmola mais fácil. Vamos mudar o nome, né? Caridade mais fácil. Então, a ideia é o quanto você compromete de você para fazer o melhor na relação com o outro, na profissão que você abraçou. Para olhar para ele de outro jeito. E aí, as diversidades de competências, aptidões de cada um em uma sociedade. Porque, às vezes, nós queremos fazer o quê? Passar régua, né? Todo mundo come igual. Não. Não é todo mundo igual. E por que essa diversidade? Né? Mas mais alguém quer comentar algo da conversa em grupo? Bom dia. Falando dessa questão de profissão, né, da sociedade, da melhora, enfim. Vai fazer 2 anos que eu me formei em odontologia, sou dentista de formação, e vai fazer uns 2 anos que eu faço trabalho voluntário aqui no Lar Harmonia, como dentista, todas as segundas à tarde. E, na verdade, é uma profissão que eu escolhi, mas estou seguindo carreira na música, né? E a partir do momento que as coisas não vinham dando certo, né, na música, enfim, e a partir do momento que eu comecei a fazer o trabalho voluntário aqui, me sinto muito bem em fazer isso, vejo o pessoal saindo da sala me agradecendo muito, pessoas humildes mesmo, tem gente que não tem condições nenhuma aqui que eu atendo, que vem, enfim, eu sempre chego em casa falando do momento, e depois disso, minhas coisas na outra área que eu escolhi, que não foi mais a odontologia, começaram a dar muito certo. O que eu queria falar é o seguinte, acho que talvez não seja só a questão de agir profissionalmente para a sociedade, mas também fora do profissional, né? Acalentar, dar uma palavra de conforto ali. O pessoal sai daqui me agradecendo muito, porque um simples conselho, um gesto, não, enfim, na parte mesmo funcional, mas na parte de eu acolher.
E isso daí também acabou me ajudando nessa outra área que eu escolhi. E está dando muito certo, assim. A pergunta, o recorte que eu faço é que, olha, há uma grande diversidade de competências. Por que há diversidade de competências? Fomos criados simples e ignorantes. E cada um vai aprendendo a partir das próprias experiências. Então, quando vamos olhar para isso, por que é que temos uma sociedade com níveis diferentes? Exatamente por causa disso. Então, se sente aquém, invista em se tornar mais competente, a ampliar suas competências. Porque se ampliar suas competências, continuará aonde está. Então, quando eu busco o trabalho voluntário, eu então coloco a cara aí na frente, eu vou estar em que situação? Eu quero arrumar a sociedade. Eu acho fantástico o trabalho voluntário às vezes. Trabalho voluntário é assim, eu vou quando dá. Esquece que alguém precisa daquela pessoa ali. Então, o trabalho voluntário é algo, para mim, tal qual o trabalho e a profissão que assumo. Senão, os lugares não conseguem funcionar. Então, há uma carência disso. Agora, um dos grandes problemas da desigualdade são os próprios embates. Os embates internos. Então, da fala da minha amiga que eu vou pegar é o seguinte, eu estou em um embate entre duas qualificações. E, às vezes, as minhas inconformidades, as minhas inquietações começam a dificultar a minha forma de trabalhar, a minha forma de me relacionar com as pessoas em casa. Eu tenho uma forma, às vezes, agressiva de lidar com as pessoas na rua. Então, é preciso que eu resolva as minhas querelas internas, para que eu me torne capaz de compreender, porque assim que nós fomos criados, ignorantes. E aí a história é, mais fulano, mais ciclano, criatura, deixa de botar nas costas dos outros. 30 anos trabalhando na mesma empresa, falando mal. Quem é incompetente? Você. Que se tivesse competência, teria buscado estudar, se capacitar, sair e ir adiante. Ah, mas o chefe nunca me deu a oportunidade, e você nunca se deu a oportunidade de sair desse lugar. Então, é necessário que nós possamos olhar e fazer as pazes conosco, para que nós possamos refletir na sociedade esse mesmo ambiente. Tá? Quando minha amiga falou inicialmente, que ela disse, ó, eu, e não falou nós, eu adoro, porque às vezes o pessoal vai falar nós, eu digo, não me bote no seu samburá, tá? É que é isso, essa resolução é pessoal. Quando você se resolve, você não precisa pensar em como eu vou fazer, você já vai estar fazendo. Então, isso começa a se tornar modus operandi. Então, o convite é que nós vamos entender que se isso é dessa forma, por isso que não adiantava você pegar o dinheiro e dar para todo mundo. Ou seja, você tem grana, e aí você diz, ó, eu vou fazer igual a Cista, agora eu vou dar o dinheiro para todo mundo. E é alguém que sabe fazer dinheiro, né? Empresário, tem 2, 3 empresas, eu vou... Criatura, saia dessa, não precisa mais disso. Em vez de você fazer isso, pegue o dinheiro que você tem, as suas empresas, e faça com que elas fomentem o funcionário a se tornar melhor. Fomente o funcionário a qualificar os filhos, a dar estudo aos filhos, dê bolsas de estudo. Fomente o funcionário a perceber que aquilo também é dele. Faça participação de lucros. Então, é disso que o meio precisa, para você, no meio empresarial, ser exemplo de uma postura diferente. A sua escolha determina a sociedade em que você vive. Então, esses elementos que não adianta pegar e distribuir o dinheiro para todo mundo. Você distribui, vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Já se você utiliza, e utiliza bem, você vai estar o quê? Fomentando empreendedores. Aqui tem oficinas que ensinam a corte e costura, TI, informática. Então, use o que você tem para mobilizar, em vez de pegar e liberar por aí. Porque o ser humano, ele normalmente tende a viver em uma barreira de o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, como se isso fosse estanque. E tem um bem e um mal aí que eu acho fantástico.
Rapaz, a ideia é que você possa ver que a vida em sociedade, que é um progresso, precisa revelar que ser humano você é. Lembram-se das cruzadas, né? Lembram-se da Inquisição. Tudo aquilo em nome do bem. Ah, mas eu não faço. Oh, criatura, olhe com calma, que você faz também os seus aprontes dizendo que é em nome do bem. Saia de uma caricatura para que você possa compreender que a liberdade se restringe pela necessidade de reconhecer direitos recíprocos. Porque às vezes você critica o outro pela religião que tem, critica o outro pela condição de gênero que assume. E peraí, que liberdade é essa? Então, há uma necessidade de reconhecer os direitos do outro. Quando eu falei na profissão, dentro do trabalho, se você respeita o direito de quem lhe procura, você vai entender que, por mais que eu tenha com os meus problemas, como é? Eu sou médico, sou nefrologista, e aí às vezes alguém me chegava, e já chegava para mim com 5, 6 pedras na mão, né? Já na defensiva, no ataque. Isso me incomodava muito às vezes, porque, pô, vem me procurar, não pedi, então. Só que o que acontece? Essa pessoa já teve histórico de perda na família, de problemas por causa disso. Então, eu tenho que estar na condição de entender o seguinte, em vez de dizer que ela é má, ela é... Não, eu estou bem comigo. Termino a consulta e digo, às vezes, eu acho que a senhora precisa ver uma outra opinião. Porque se eu estivesse nesse pé, também faria. Depois de ouvir outra opinião, decida com quem quer acompanhar. Não é muito mais simples? Então, vamos tomar uma posição diferente, para não ficar naquela, sim, mas está achando que eu sou todo mundo. Criatura, você é igual a todo mundo, até que você mostre ser diferente. Então, você é todo mundo, até que você mostre ser diferente. Então, não se sinta ressentido. Faça o contrário, seja diferente. Faça diferente. Aí a minha amiga falou, não só no trabalho. Sim, na família. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu preciso respeitar o direito do outro. Porque eu falo de direitos fora, mas dentro da família eu sou um tirano. Dentro da família, eu não escuto, porque onde a gente fica pelado, né? Então a gente se mostra para todo mundo. Então, reconhecer direitos recíprocos e compreender que aquilo que eu coloquei ali, é que as leis que nos regem, é feita por quem? Por nós. Então, não aponte para o outro. Ah, mas eu não sabia. Não é dado a você o direito de não conhecer. Está participando de algo que é uma agregação, busque ver o que rege aquilo. Discorda, faça o movimento para que aquilo possa ser transformado. Então, não adianta só criticar. Desigualdade de riquezas enquanto fruto da diversidade de aptidões, da cobiça e do egoísmo. Você vai ver com filhos. 2 recebem a mesada. Um guarda e poupa, o outro detona toda. Então, aquele empresário que pegou o dinheiro e deu para todos os funcionários e foi seguir como Francisco, fez o quê? Destruiu a empresa. E se você for agora, estão todos tal qual. A exceção talvez de um ou outro. Porque não adianta. Cada um vai conforme as suas habilidades. Então, a desigualdade de riquezas advém disso. Então, aquela história de que temos que dar tudo para todo mundo, não. Agora, temos que sim. Naquele compromisso de escolha que nós fazemos, que eu citei aquela discussão inicial, qual é o meu compromisso em compreender que todo ser humano merece moradia digna, educação e saúde de qualidade. E segurança. Então, isso eu tenho que olhar. Para que eu não olhe que apenas é o meu umbigo. Então, eu não me importo. A favela é a favela. Aí, quando estamos na sinaleira, que aparece alguém e tira a vida de alguém ali, você diz, você contribuiu. Por mais que você diga que não. Porque essa sociedade é reflexo seu. É reflexo seu. E aí, mais facilmente, é dito que a riqueza e o poder aproximam o homem das paixões e do egoísmo. Eu não gosto muito dessa forma colocada, porque parece que o dinheiro é mau, que a riqueza é ruim. Não. Quem não sabe administrar é que é o inadequado. Vamos encontrar pessoas administrando
os bens materiais de forma esplêndida e concorrendo para que a sociedade possa estar melhor. Isso aqui é um exemplo. Nós prestamos atendimento jurídico, médico, psicológico, contexto social. E para quê? Para melhorar o que está aí. E melhorar também a nossa vida. Então, é preciso perceber que não há mazela na riqueza. Agora, a forma como você lidar com isso é que precisa ser revista. Por isso, quais são as suas escolhas frente à sociedade? Como é que você lidar? Para que a gente possa ir mais adiante. Quais, então, os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano? O questionamento foi embora. Sistemas econômicos e se existe ou não um sistema ideal. Vamos ver no planeta vários sistemas, certo? Então, já tivemos aí capitalismo, não só econômico, né? Capitalismo, socialismo, comunismo. Quando nós vamos olhar os sistemas que regem tudo isso, que não só o contexto econômico, vamos encontrar miséria também em todos eles. A questão não é o sistema, a questão são as pessoas que constroem o sistema. São as pessoas que constituem o sistema. Então, nesse sentido, qual é o sistema ideal? É o sistema em que as pessoas assumam a responsabilidade de fazer a diferença. Porque senão não muda. Fica aquela discussão de para. Eu acho fantástico aqui no nosso país. As eleições, como sempre. Quem defende um lado só critica o outro. É como se só tivesse coisa podre e só tivesse coisa boa. Não consegue ter uma visão lúcida. Primeiro, tem um elemento comum a todos eles, tanto um lado como o outro, que a gente vê aí se perpetuar um grupo após o outro. E aí, a partir daí, possa surgir um olhar diferente, para podermos mudar o que está aí, para trazermos uma proposta melhor. Porque dentro dessa proposta nossa, maniqueísta, a gente vai dizer o seguinte, que coisa triste, né? Ali são dois políticos, de mãos dadas. E a miséria encampando embaixo. Aí, e qualquer regime, você vai encontrar aquilo ali também. E aí você vai dizer o quê? Isso acontece porque o dinheiro fala mais alto. Então, vamos encontrar aí desvios de verbas, em cada país de uma forma, né? Mas vamos encontrar aquilo ali, certo? E justifica, quer dizer que todos os políticos são assim? Não, mas aquilo ali é o que leva a tudo isso. Só que a pergunta que eu trago quando eu fiz a primeira pergunta para vocês é, isso aqui? Aquela outra cena é isso aí. O que é isso? Quem influencia quem? Porque no primeiro eu estou dizendo que são os políticos, que são os empresários, que são quem tem. E aí? Quem nunca se viu nesse lugar? Tá? Então, quem influencia quem? Alguém nos grupos falou sobre algo relativo a isso? A gente não chegou nesse ponto aí, mas falamos de doação, né? O que é a doação? Não a doação em termos materiais somente, mas é você se doar para alguém, para o seu próximo, né? Próximo ser, pode ser próximo, pode ser para o ser humano, pode ser para os animais, a doação mesmo de coração. Mas quando eu vi essa imagem aí, eu me lembrei de uma situação que eu vivi e que, assim, a gente sempre viu, porque, infelizmente, se normalizou isso. Esse tipo de imagem se normalizou. Você vê alguém sendo assaltado, parece que normalizou, não choca mais tantas pessoas, né? Mas, bom, enfim. E eu fui numa viagem em 2017 com meu marido, e a gente foi num país em que eu achava que tudo estava lindo, maravilhoso, né? Aquela coisa da perfeição que a gente acha, né? Que tá. E quando eu cheguei na cidade de Bruxelas,
eu vi muitos refugiados que eu tinha visto um mês atrás na televisão, os refugiados da Síria, alguns, eu tinha visto na televisão, chocou e tal, mas, né, vida que segue. Quando eu cheguei lá, e que eu vi, assim, na minha frente, famílias que eram como se fosse eu, meu marido, meu filho, agora nesta situação. Aquilo me doeu tanto, porque eu nunca tinha... A gente via aquela coisa assim, a pessoa que é um morador de rua, é uma pessoa humilde, não sei o quê. De repente, você vê pessoas que tiveram tudo e, por uma situação de guerra, tiveram que fugir com a roupa do corpo e agora estavam passando por esse mesmo processo dos desabrigados que a gente vê no nosso país. E assim, não que a gente não sente a dor. Hoje, quando eu olho na rua, eu tenho um olhar, hoje que eu falo, depois dessa, eu passei a ter um olhar diferente quando eu vejo um desabrigado, quando eu vejo, porque chocou. E como é que eu podia ajudar naquele momento aquela família? Eu fiquei envergonhada de chegar e dar um dinheiro, por exemplo, porque aquilo era assim, eles não pediam, mas era tão triste, era humilhante para eles, né? Se ver naquela situação. Depois, é claro, eu e meu marido, a gente foi no mercado, a gente comprou alguns mantimentos e tal, fizemos, e a gente foi na rua para entregar. Mas, assim, daquele dia em diante, eu comecei a ter um olhar diferente para isso. Falei, gente, a gente precisa se colocar no lugar do outro, mas se colocar mesmo, não é falar, não, mas se colocar mesmo, porque eu acho que a desigualdade só vai começar a diminuir quando o ser humano se colocar realmente no lugar de um desabrigado que perde numa chuva, perde tudo, você, de repente, numa catástrofe, ou numa guerra, ou um emprego, ou por alguma questão, e aí sim, você se vê ali fragilizado, e a gente, como cidadão, independente de políticas públicas, a gente tem que se colocar nesse lugar, e essa doação é ser voluntária nesse sentido. Eu acho que desde o início aqui nós estamos falando desse doar-se. Porque eu conheço pessoas que sensibilizam-se nas catástrofes. A catástrofe passou, tudo acabou. Então, a pergunta inicial foi proposital. O que as minhas escolhas impactam na sociedade? Quais as escolhas que eu tenho feito? Porque a questão aí, e o contrário, pessoas que sempre encontram, dão lá o dinheiro, a esmola e vai seguindo. E afinal, é essa a repercussão que eu quero? Então, por exemplo, como eu me comporto frente à situação das desigualdades, né? Vai começar o seguinte, minha empregada, né? Minha empregada doméstica, eu pergunto assim, você orienta sua empregada, você dá para ela material para que ela saiba quais são os direitos dela? Aí alguém diz, Fernando, se eu fizer isso, eu vou estar criando cobra para mim? Mas vem cá, como é que vamos ter igualdade em uma sociedade, liberdade em uma sociedade, se o que eu quero é que o outro seja analfabeto e ignorante para eu continuar tendo controle sobre ele? Então, se eu prezo por isso, uma das formas de acabar aquilo, certo, é enxergar que isso também é o lugar de quem está em cima. Eu critico muito daquilo que eu faço. Então, a pergunta é, cabe a mim. Quem mais sabe, mais tem, cabe orientar quem não tem. Minha empregada deve saber quais são os direitos dela, para que ela aprenda a lutar por uma sociedade mais digna e melhor. E vai me morder, só vai lhe morder se você estiver incidindo em erro. Então, entenda que esse lugar é um lugar que eu vou me envolver com situações que possam transformar. Como eu disse, no seu trabalho. Fora do meu trabalho é o quê? Em casa. Minha filha, uma vez, ela subiu, a empregada tinha feito alguma coisa, ela não gostou. Mas porque essa empregada? Eu estava saindo, eu voltei para sentar e conversar com ela. Minha filha, todo mundo é empregado. A gente depende de algo para nos colocar. E o outro erra, todo mundo erra. A gente precisa conversar. Então, esse lugar que está ali,
No momento, às vezes, que eu passo lá na sinaleira e aquela criança pedindo, eu dou dinheiro, eu estou resolvendo o problema ou alimentando o uso do trabalho infantil, certo? Então, é preciso que nós olhemos qual é a resposta exatamente para isso aqui. Uma delas, sair da indiferença. E sair da indiferença buscando ver o que faz diferença, tá? Porque senão eu vou estar apenas fazendo aquela esmola fácil, que não vai para canto nenhum. Então, não vamos apontar os políticos, mas olhar para si e fazer escolhas políticas melhores. E vamos esperar até onde isso possa levar uma outra realidade, antes de passar, porque essa coisa é linda, né? Só que essa coisa é linda. Então, será que eu só vou me sensibilizar nas catástrofes, na calamidade? Isso aqui é lindo, né? Mas isso aqui está do nosso quintal. Então, ao falar desses elementos, o quanto eu me implico com o que acontece a metros de mim. Ou aonde eu só me mobilizo com o que acontece distante de mim. E a mobilização é pífia, né? Então, a questão é, quando eu me mobilizo, eu mudo meu modelo, inclusive, de educação familiar. A forma de lidar, porque meus filhos vão gerar uma mesma sociedade que eu vou encontrar. Pode passar. De tudo que está falando, né? Vendo assim, a nossa posição, do que é confortável para a gente diante de algumas atitudes, de algumas coisas. Existe um psicólogo que fez um estudo falando sobre os invisíveis, né? Que ele se colocou num papel de, não sei se era gari, alguma coisa, numa universidade, e o quanto ele foi ficando invisível para aquelas pessoas, e ele falando sobre o processo da dignidade humana, do que é essa questão da dignidade humana, e que muitas vezes as pessoas, profissão ou o estado social que dita o quanto ela vale ou não, né? Aí vem aquela coisa do invisível, né? Você passa a ver o outro porque ele está limpando a rua, eu não dou nenhum bom dia, nenhum boa tarde, parece que não tem nada ali, né? Mas até que ponto você também, para tentar tirar a sua própria culpa de dizer que não é caridoso, né? Que você dá uma esmola, compra alguma coisa e tal. Então, o quanto você também não é invisível para você, né? O quanto você também não se enxerga e não consegue ver o outro, ou fica nesse patamar de melhor ou pior, né? A depender tirando do seu ponto de referência, melhor dizendo, né? Se eu me acho melhor dentro do meu ponto de referência, então o outro, a depender, eu também vai achar que sim ou não. Aí vai desde de um morador de rua, que muitas vezes não é uma pessoa que escolheu estar ali, é a situação que faz aquilo ali. É a mesma coisa do dependente químico, que as pessoas marginalizam e não observam que existe uma pessoa com outro problema ali, prefere, foi uma escolha dele, pronto. Então, de que ponto de referência é que a gente toma essas decisões? Para mim, o ponto de referência é aquele. Enquanto eu não for o ponto de referência, eu não mudo. Eu dou desculpas. Eu aponto. Só que eu não consegui a melhor solução. Sim, a melhor solução, ela se dá a partir de tentativas. Primeira coisa, dar esmola ao Léo, ou você buscar uma instituição séria que trabalha com aquilo. Aonde você buscar sua conduta profissional de maneira equilibrada para trabalhar com aquilo. Ou aquilo do que você não conhece, você buscar conhecer aquela realidade para poder também lidar com aquilo. Só que as pessoas dizem que alguém sozinho não faz, uma andorinha só não faz verão, certo? E eu acho que uma andorinha pode agregar outras. Agora, veja aquele quadro. Escreva na louça a palavra ética. E o que é que ele diz? Roubar é o giz, professora. Sabe o que é para mim roubar o giz? Quando você não se implica. Quando você não se implica, você diz, não pode ser, por quê? Porque você esquece que você é o giz. Você esquece que você é o giz. Mas uma andorinha só não faz verão.
uma andorinha só. Eu tenho um sonho. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Então, em que lugar você se coloca? Do espírito imortal, que pode fazer a diferença, ou você se coloca no lugar, certo, de um marionete? Aonde você se coloca? Eu acho legal nisso, porque aquela postura da professora, né? Falar de ética sem olhar para a realidade que está ao seu lado. Eu acho fantástico. O povo com as graduações disso, daquilo, são excelentes oradores em cima do palco. Excelente. E na prática, zero. Na prática, zero não. -1. Na prática, ou seja, foge, porque é fácil a oratória. E para mim, assim, Fernando, para mim a questão é o quanto eu não sou ético. Não é se eu sou ou não sou, o quanto eu não sou ético. Porque essa palavra tem uma dimensão gigantesca. Eu preciso me perguntar o quanto eu não sou ético. O quanto eu vivo como se eu dependesse do giz, sem enxergar que o giz sou eu. E o quanto eu influencio. O quanto eu influencio. Mães que perderam filhos em condições catastróficas e geraram grupos de trabalho em prol disso. Hoje em dia vemos aí a criança com Down, o autista, tudo isso sendo acolhido. Volte aí 50 anos atrás. Crianças que eram escondidas dentro de casa nos porões. Alguém teve que dar a cara para bater. Alguém teve que se expor. Agora está como está. E há de melhorar. Mas só melhora a partir do movimento, e o movimento é de alguém. Conquanto essas normas datem de há quase 2 milênios, poucos as cumprem, e ainda menos o que praticam, dizem os Espíritos do Senhor. Capítulo 1, questão 627. Vive ainda a colocar sobre os ombros dos outros. Exatamente isso. O que é que eu posso fazer? Simples, às vezes, você está conversando com galera, às vezes quando eu converso com adolescentes, né? De vez em quando minha filha leva uma galera para lá, aí ela diz, meu pai, lá vem você com seu papo cabeça. Eu não perco uma oportunidade. Numa linguagem mais próxima, mas levantar coisas, por quê? Entendeu? Vocês querem fazer medicina por quê? Porque ganha mais dinheiro? Ou porque isso tem a ver com o sentido de vida para você, de realização? Então, é como conversar. Fulano é burro. Não, ele já fez alguma avaliação, certo? Tem paciente, tem pessoas com dislexia, descalculia e outros transtornos que podem ser ajudados. Então, é o momento da gente olhar qual é a função do nosso discurso dentro do meio que nós participamos. Porque, às vezes, a nossa condição de discurso ela é depreciativa. E nem sequer nos percebemos, como se fosse algo tranquilo e banal. Então, a ideia é que possamos olhar para isso, porque, veja, isso é que normalmente nós fazemos. Apontamos o que não presta, o que a gente acha que não presta, o que é incorreto, o que não vale, né? E a liberdade de crença é uma delas. Uma delas. A liberdade de crença é um direito do homem. Se eu falo em igualdade e liberdade, eu tenho que respeitar a crença do outro. Eu tenho que, inclusive, reconhecer quais as crenças que regem minha vida. Então, poder olhar o que é que está lidando com aquilo. Por quê? Porque podemos impor nossas convicções a outro sem respeitar seu direito de liberdade em pensar e crer de modo diferente? Não. Não. Eu, como médico, acho um absurdo deixar alguém morrer porque não vai receber sangue. Mas a crença do outro é contrária. É a crença dele. E eu devo respeitar. Porque é a crença dele. E isso precisa ser respeitado. Como nós fomos falar, e por que eu coloquei crença? Vivekananda, o hindu, na conferência entre as religiões no mundo. Ele teve, nesse momento, ele entra e a primeira fala dele tinha tudo que é tipo de representante só haverá paz entre os homens quando houver paz entre as religiões.
Lógico. Quando as religiões, em vez de olharem as suas diferenças, olharem para as semelhanças. Olharem para o elemento que traz de semelhança, do auxílio ao outro, de buscar trazer condições dignas. Se isso for olhado, nós nos unimos. E isso ganha outra proporção. Se ficarmos apenas apontando, certo? Vamos para onde? Vamos para onde? E eu gosto de retratar que é preciso haver espaço para questionar, mas questionar com respeito, com troca, aonde eu nem escuto o outro. Espera aí, como é que isso se dá? Aonde, então, eu posso trazer isso? Alguém se vê nesse quadro? Ou alguém, quando falou aí, conversando entre si, tocaram nisso? O que é que essa imagem traz? O que é que um quer? Que o outro seja o que ele quer. Vocês veem algo de particular nisso? O que é que a gente faz com os filhos? Minha amiga falando dos filhos, de tê-los, certo? Então, o que é que nós fazemos? Quando nós lidamos, né? O que é que nós fazemos? Aí teve um amigo meu que uma vez eu estava numa palestra, ele fez assim, Fernando, ele fez a seguinte metáfora: Jesus voltou à Terra e entrou no centro espírita. E quando entrou nos centros espíritas, dizem, não falam mais de Jesus, só falam de psicologia. Eu achei interessantíssimo isso. Porque, veja, a ideia, o que é o espiritismo? Continuidade da vida. O espiritismo fala sobre a singularidade de cada ser, criado simples e ignorante, em momentos diferentes, cada um vivendo realidades diferentes. Se são criados assim, cada um tem sua singularidade, cabe isso, falar disso é falar também. É falar do espírito, que pela ignorância quer pintar o outro à sua imagem. Como é que nós fazemos? Obsessores e mentores. Quer dizer, só tem o demoníaco ou o angelical? É assim que a vida se divide? Não. Temos pessoas. Exatamente isso que nós temos. Pessoas. E mostrar isso é mostrar a condição em que cada um de nós, enquanto espírito, nos encontramos. De respeitar o outro enquanto fagulha divina, que foi passando por cada ciclo e fazendo as suas transformações, ou eu que vou validar o que o outro é. Então, quando fazemos isso, é isso que acontece. Então, nós vamos encontrar disenções entre religiões, dentro da própria religião, e a religião pesa. Agora, vamos encontrar isso no nosso modelo social. Veja, tem algum coelhinho aí? É um predador sobre outro predador. A vida é competição. Só ganha quem bater primeiro, quem comer primeiro. Se é esse o seu modelo, qual a sociedade que nós vamos estar construindo? Quando nós falamos, é isso que Jesus trouxe? Fernando, mas Jesus não está aí. Está sim. Está. Quando ele foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto, ele não respondeu ao outro como o outro queria. Ele foi quem ele é. Então é esse o lugar. Qual é o lugar que eu quero? E então eu sei agora qual é o significado de respeitar o outro. Quem sou eu nessa sociedade? Não se deve impor convicções a ninguém, mas respeitar o direito e a liberdade do outro em pensar e crer de modo diferenciado. Cada casa vai falar do seu jeito. A pergunta é, aonde nesse jeito está algo que transforma a minha vida?
Aonde, nesse jeito, há algo que me ajuda também a ser copartícipe na transformação da vida do outro. Para que, então, seja algo verdadeiro e não apenas um discurso. Há de ser algo verdadeiro, que eu possa olhar e compreender, que eu possa olhar e fazer uma diferença. Porque esse progresso para o ser humano, vamos lidar com algo chamado laços de família, que são necessários ao progresso da humanidade. Então, como eu contribuo com a sociedade? Alguém falou sobre essa questão? Família? Deixa eu ver em que número isso está, para ver se dá para eu fazer o que eu quero ainda. Dá. O grupo de 3, de novo. Se alguém saiu, arruma-se de novo. Quero que vocês conversem um pouco como o elemento família é um elemento importante ao falar de liberdade e igualdade na sociedade. Então, vamos lá. Liberdade e igualdade na sociedade. O quanto o contexto família tem a ver com isso. Se não tiver 3, tiver 2, conversa-se a 2. Não seja por isso. Se alguém quiser relocar-se, ajunte-se. Vou lhe dar uns 5 minutinhos aí, para vocês darem uma conversadinha, olharem como é que é isso.
Vamos só concluindo, que a gente vai retomar aqui na frente agora. O tempo é curtinho, né? Mas é curtinho de propósito, para que depois vocês possam fazer contato um com o outro e continuar discutindo. Certo? Pessoal, eu vou retomar aqui de volta. Veja só. Nesse quadro, eu vou abrir daqui a pouco para vocês comporem comigo. Os laços de família são necessários ao progresso da humanidade? Os laços de família, mas é preciso olhar uma coisa. Família enquanto agregação, é a célula da sociedade. Só que nós estamos numa sociedade que entendemos que precisa melhorar, né? Para essa sociedade melhorar, quem precisa melhorar? Família. Então, os laços precisam ser revistos. Laço de família é apenas laços congênitos? Não. Quando olhamos para os laços de família, vamos compreender aí o papel e como nós assumimos esses papéis, como nós lidamos com aquele núcleo. A liberdade é um direito natural do homem? É. Então significa se tem diferença entre preto, branco, japonês, índio? Não. Isso é uma diversidade, porque o humano está para além disso. Então, é preciso olhar dessa forma. Volte aqui. Fui olhar para ele e terminei mexendo. O exercício da liberdade, o homem adquire a noção de direito e dever para com a própria sociedade. Sim. Esse exercício que nós estamos colocando, da liberdade, eu acho o elemento familiar importante. Eu preciso exercer esse elemento. Só que, veja, a ideia de família mudou. Núcleo familiar pode ocorrer de várias formas. Só pai e filho, só mãe e filho, 2 pais e filhos, 2 mães e filhos, um pai e uma mãe e os filhos não são nenhum do casal, são todos adotados. Então, os modelos são os mais diversos possíveis. E a pergunta agora, quando eu trouxe então a família, é: eu enxergo tudo isso como família? Ou eu sou um detrator disso enquanto família? Sendo detrator disso enquanto família, em que eu estou contribuindo para essa sociedade? Para que, então, o olhar seja diferente. Procuram Jesus e dizem: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão à sua procura. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são vocês. Minha família são vocês. É esse laço que precisa, onde o laço de família é a família humana. E não sectarismos. Entendo que há preciso busca de direitos e tudo mais, em cada condição que existe. Mas eu não posso buscar direitos num secto e fazer de conta que o outro não existe. Ou o contrário, a vez agora é minha, o outro que vai pagar. Não, a ideia não é essa. E aí, é olhar para que nosso modelo social, mudar as condições adversas, no que diz respeito à saúde, educação e habitação do indivíduo, para que ele tenha uma vida digna. Então, esse é o compromisso. Então, quando eu olho para o núcleo familiar, eu pergunto: as minhas atitudes no núcleo familiar contribuem para isso? A minha forma de olhar núcleo familiar, ela se expandiu para que eu possa compreender, então, que a diversidade precisa ser integrada, porque qual é a sua responsabilidade enquanto espírito imortal nesse processo de igualdade e liberdade? Aonde, então, possamos olhar para um horizonte diferente. Do que vocês conversaram, quem quer contribuir para a gente poder só ir adiante e daqui a pouco fechar o nosso encontro? Alguém? Espera aí, que essa vai precisar pegar só o microfone. Assim, nem sempre na família todos estão equânimes, estão aceitando o que o diz. Por exemplo, o pai, a mãe, o patriarca e a matriarca.
o que dizem, pelo contrário. Eles querem o contrário, o que eles acham. O que é que a gente faz? A gente vai dizer, vai contra ou aceita, se adapta a isso? Porque isso acontece nas famílias. Pronto. O que é que eu vou trazer? É preciso que nós saibamos identificar papéis. Tá? Que vai concluir, vai terminar ainda a colocação? Já. Tá. Então, veja só, é preciso identificar papéis. Então, eu vou olhar a máscara ou a persona do pai ou da mãe, naquele núcleo onde eu pertenço. E olhar o seguinte, olhar criticamente agora para aquilo e perguntar, que pai sou eu, que mãe sou eu internamente? Quando eu começo a fazer isso, eu começo a dizer o seguinte, como eu posso assumir esse papel de maneira proativa? Para que, quando eu assumo essa maneira proativa, não será o paterno ou o materno que vai me limitar. Eu vou transpor isso. Há situações que estamos colocando como adultos, né, na vida mais tenra, aí, que saíram de casa, que foram tentar a vida sozinhos, aí às vezes até como adolescente. Rompeu tudo aquilo. E encontramos hoje aos 60 anos, aos 40 anos, ainda como adolescente dentro de casa, dependendo de pai, de mãe, que não, e dá no discurso de como são esses pais e mães, a justificativa da sua condição aonde está. Não cabe mais. É porque eu preciso, a partir desse momento, ser pai e mãe de mim mesmo. E dizer ao que eu vou me limitar, ao que eu vou me determinar. Ah, mas eu não tenho como, eu tenho medo, eu não vou fazer, então tudo bem. Não justifique mais a posição do outro, a sua situação. A sua situação é que você não quer encarar e lidar com isso. Ah, mas eu posso perder? Sim, a vida é assim. A vida não existe só ganhos, perdas e ganhos. Agora, o que você quer construir para você, que não está exatamente na fala do que ela descreveu, não. Eu estou trazendo isso para esse olhar. Quando eu, dentro do contexto familiar, eu olho para os personagens e não é aquilo que eu quero. Eu faço com que esse personagem seja em mim o que eu quero. Ou seja, os indivíduos mais experientes devem auxiliar os mais novos sem que os escravizem. O que é que significa isso? Mami, 83. Eu preciso fazer o quê? Se eu brigar porque eu quero que ela mude, é como se eu quisesse escravizar. Que eu quisesse que ela seguisse os meus parâmetros. Não, eu tenho 59, ela 63. Eu me coloco numa maneira de uma visão mais ampla do que ela, porque o contexto de família para ela ainda era um homem, uma mulher e filhos. Ela não consegue enxergar 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos, certo? O solteiro, por que o solteiro deveria ter o outro? Só que eu preciso respeitá-la. Agora, eu preciso fazer o quê? Que o meu materno não seja desse jeito, para que eu consiga abarcar o outro da forma que ela ainda não consegue. Quando eu consigo fazer isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou integrando as personas que eu deleguei a terceiros a mim, para poder fazer. Mas e o outro? Eu não tenho como mudar o outro. Eu tenho como mudar a mim. A minha atitude frente à atitude do outro, para que ela seja libertadora para mim. Quando eu vou fazendo isso, eu, enquanto personagem, vou fazendo o quê? Ganhando atributos, integrando habilidades. E são esses atributos e habilidades que vão até a condição de ampliação do espírito. E é nesse sentido que vamos entender agora que quanto maior a evolução do espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar o seu destino. E não entregar ao outro. Por quê? Porque o maior espírito que existe é você. E aí você talvez entenda esse poema não, nesse texto. Ninguém poderá construir em seu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida, da sua vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes e semideuses que te oferecerão para levar-te além do rio. Fórmulas mágicas, simples, para passar para o outro lado. Aonde, na realidade, isso te custaria a tua própria pessoa.
tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho por onde só você pode passar. Onde leva, não pergunte, segue-o. Só tem esse jeito. Quem disse isso? Friedrich Nietzsche. Então, igualdade e liberdade na sociedade, um caminho que começa em você, evolui em você e continua em você. Para que possamos ter uma unidade de respeito e dignidade para os demais, para com as pessoas, para com as religiões, e aí possamos ter um caminho melhor. Mais alguém quer compartilhar com alguma coisa? Vai ali para ela. Que aí eu devolvo para Luiz e Alessandra. É uma pergunta. Como a gente pode se desvencilhar nessa ideia de que a família é o nosso primeiro espelho, e aí, por algum motivo, alguma coisa, a vida vem de lá e vai assim, esse espelho não está legal, isso aqui não está ok. E aí a gente resolve sair disso. Essa culpa de estar largando esse clã e ficar sem certas referências, né? Como a gente pode lidar com isso? Eu acho que é o olhar. Eu não largo e abandono um clã. Eu atualizo a minha visão sobre esse clã. Isso não é largar. Então, atualizar a sua visão sobre os ditames de crenças e valores de um núcleo religioso do qual você provém, atualizando para algo que lhe permite fazer uma jornada e está na disposição da construção de um construto familiar melhor, isso não é largar. Isso não é ser indiferente. Então, depende do olhar. Porque nesse olhar, quando eu vejo dessa forma, inclusive, eu entendo o outro, que não vai enxergar aonde eu enxergo. E é a dimensão dele. E eu vou respeitar a dimensão dele. E aí, a partir daí, eu consigo fazer a jornada com mais leveza. Porque senão eu vou terminar fazendo com o meu núcleo familiar como meus pais fizeram, ou o oposto do que fizeram. Eu não quero fazer nem como eles fizeram, e nem o oposto. Eu quero fazer como Fernando quer. Porque Fernando é capaz de olhar e ver o que foi, não foi, o que precisa ser contextualizado, ajustado, porque hoje não é 59 anos atrás, que quando eu cheguei a esta terra de meu Deus. Alguém tem mais uma pergunta ali? Ó. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas filhas. Estão as duas aqui na GRUDE. Eu também faço evangelho no lar, elas participam. Então, de certa forma, assim, eu estou influenciando já elas, né? Assim, na questão da escolha religiosa. Mas pode ser que futuramente também elas se atualizem e não sigam nessa influência que eu estou, né? De certa forma, né? Fazendo assim. E a pergunta? Não, é só essa reflexão. A colocação, que, pronto. A família também influencia nas escolhas, né, dos filhos, né? Mas também pode ser que eles também... influenciar não é determinar. Não então, determinar, por isso. isso. Agora, tem uma coisa que eu acho legal no Evangelho. Então, por exemplo, eu abro o Evangelho e aí cai lá, né? Respeitar pai e mãe. Aí eu já digo logo, olha, tem que respeitar, tem que fazer... Eu abro o Evangelho e cai respeitar pai e mãe. Eu digo, poxa, como é difícil lidar com isso. Isso eu e minhas filhas. Uma tem 17, outra tem 19, né? Então, para mim, como é a forma de lidar ao fazer o Evangelho? Poxa, como é difícil. Minha mãe está com 83 anos. Tem coisa na cabeça dela que não muda. Ela só pensa daquele jeito. E eu preciso ajustar, porque ela está idosa. Eu falo das minhas dificuldades e limitações. E não uso aquilo para apontar o outro. Então, qual é o recado do Evangelho no lar? Faça o comentário a partir de si. Trazendo no comentário as suas dificuldades e barreiras para realizar aquilo. E fale da sua motivação interna para que aquilo se constitua em você.
Porque desse jeito não estamos induzindo o outro a ser espírita, estamos induzindo o outro a ser autorresponsável. Estamos induzindo o outro a olhar para a vida a partir da lente de como ele aplica em si mesmo. E aí eu acho que a gente tem uma coisa que sempre fica. Quando a gente está contribuindo, sempre fica. Lá na frente, às vezes, cai a ficha, não cai agora, mas cai depois. Luiz não, Alessandra.